quero contar também sobre um bom negócio feito pelo Galo nos últimos dias, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Ao longo da semana cheguei a contar para vocês que o Galo poderia ter lucro com Bryan Palacios se o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos decidisse comprá-lo. Agora bora trazer todos os detalhes e acertos sobre esse contrato de empréstimo. Só para lembrar que no ano passado o Galo comprou o jogador do Atlético Nacional gastando algo na casa dos 16 milhões e 600 mil. Essa grana inclusive ainda está sendo quitada. Pois bem, o Atlético acaba de emprestar o Palacios para o Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil reais. Empréstimo de uma temporada. E se o Al-Ahly quiser ficar com o jogador em definitivo, vai precisar desembolsar mais 27 milhões de reais. Ou seja, a operação de empréstimo mais compra custando quase 30 milhões de reais, com a lembrança de que o Galo desembolsou cerca de 16 milhões e 600 mil para contratá-lo. Com detalhe, a operação de compra equivale a 70% dos direitos econômicos. Só para completar, e também é importante lembrar que o Palácio estava completamente fora dos planos do técnico Cuca e não seria aproveitado no Brasileiro, nem na Copa do Brasil, muito menos na Sul-Americana. Rodolfo Edu, boa noite, Nicola. Notícias do Galo, com a saída de Palácio e Fausto Vera, vai atrás de um primeiro volante, ponta os dois? Os dois. O Atlético já buscava um volante antes da saída do Fausto Vera, até porque não contavam com o argentino que pediu para ser negociado. Ele já fez o limite de 7 jogos, ou seja, não pode atuar num clube brasileiro. O Atlético vai esperar por propostas da Argentina. Boca chegou a oferecer 3 milhões de dólares, o Atlético quer pelo menos os 4 milhões e meio de euros para recuperar o investimento. Sobre o Palácio, a notícia é boa. O Palácio foi comprado por 16 milhões e 600 mil reais. Foi emprestado para o Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil, e se o time dos Emirados quiser ficar com ele em definitivo, vai precisar pagar mais 27 milhões. Ou seja, o Atlético gastou 16,600 para comprá-lo e tem a chance de vendê-lo por quase 30 milhões de reais, valor que inclui empréstimo e também a compra, tá bom? Segundo o superchat da noite, Leonardo Limeira da Silva, Renier de volta ao Brasil, último ano de contrato com o Real. O empresário dele é o Bertolucci. Bora lá escrever? Toda vez que eu entrei em contato com o pessoal do Bertolucci sobre esse tema, a resposta foi sempre a mesma. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Há alguma chance de o Renier voltar ao Brasil? Toda vez que eu perguntei sobre o tema, a resposta sempre foi não. Não vai. Vamos checar se isso continua valendo, tá? Mas só para registrar, o Renier não conseguiu ser nem de longe aquilo que se imaginava para ele quando ele surge na base do Flamengo e é comprado pelo Real Madrid. Já foi emprestado para vários clubes e até agora está bem distante daquilo que se imaginava. Então, eu acho até que no futebol brasileiro ele poderia render em alto nível, poderia ser um reforço interessante, mas eu não consigo gravar. Tipo assim, ó, o cara chegou. Peraí. O cara chegou no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo e vai ser titular absoluto. Eu não consigo cravar que seria assim, tá? Mas vamos esperar a resposta da pessoa que trabalha com Bertolucci. Assim que tiver uma posição, a gente já conta para vocês, tá? Leonardo Murati. Boa noite, Nicola. Sabe de alguns nomes de reforços para o Galo? Fred do Fenerbahçe, acho muito difícil, cara. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada nos números do Fred. E ele tem mais 2 anos de contrato lá no Fenerbahçe. Ó, temporada atual de 45 jogos, 5 gols e 6 assistências. Titular absoluto, cara. Titular absoluto. Ó, tô vendo aqui, ó. Joga praticamente todos os jogos. Chance zero de ser negociado, tá? Contrato até junho. 12 milhões de euros. Avaliação, cara de 32 anos de idade. Muito bom jogador. Qual valor está sendo pedido para emprestarem Elinho para um time do Brasil? A pergunta é do André Ataíde. André, não há interesse do Toluca em emprestar o Elinho, tá? O Fluminense tentou, o Corinthians tentou, o Santos e o Vasco também. E a resposta do Toluca para todos é que para emprestar os caras continuam com ele.
O Toluca vai mudar de ideia e vai pensar em negociá-lo se alguém se dispuser a pagar os mesmos 13 milhões e meio de euros que o Toluca gastou para comprá-lo do Red Bull Bragantino. Não dá para dizer que o Elinho performou bem lá, que o Elinho deu conta do recado, pelo contrário, foi muito mais reserva do que titular, e nas 2 partidas finais do Campeonato Mexicano contra o América do México, ele não saiu do banco nos 2 jogos, tá? Então, só para vocês entenderem como o Elinho não performou bem. E a curiosidade é que, enquanto jogador do Red Bull, a fase dele era bem legal. Tem um contato bom lá no Red Bull, um cara que já está há bastante tempo lá, né? E eu estava tentando entender no ano passado por que o Red Bull brigou contra o rebaixamento. Campanha horrorosa no Brasileirão. Vocês vão se lembrar que o Red Bull se livra do rebaixamento na última rodada, vencendo o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? E essa pessoa disse durante quase todo o segundo semestre que as saídas do Elinho e do Ortiz, o Elinho para o Toluca e o Ortiz para o Flamengo, foram determinantes para uma guinada para baixo do Red Bull Bragantino, tá? Humberto Costa Nicola, na Argentina eles fazem muitas casas, muitos casas, deve ser muitos camisas 10, né? No Brasil quase não tem camisa 10. Será que os clubes brasileiros não têm que rever as bases? Humberto, eu cheguei a perguntar isso para um cara que é formador de base, ele trabalhou muito com base, né? Na visão dele, esse 10 está sumindo no futebol brasileiro porque os caras costumam jogar esse menino para jogar pelo lado do campo. E aí dá para citar o exemplo claro do Estevão. O Estevão é um 10. João Paulo Sampaio, se você ligar para o João Paulo Sampaio agora e perguntar, João, qual que é a melhor posição do Estevão? Ele vai falar de camisa 10. Mas esses caras sobem para o profissional, ou até nos últimos anos de base, e eles são levados a jogar pelo lado do campo. Eu confesso que não me convenceu muito a resposta, até porque quando a gente pensa em 10, a gente não pensa no 10 driblador, né? A gente pensa no 10 mais cerebral, no 10 como a Arrascaeta, por exemplo, como o Almada. Enfim, eu sinto bastante falta. Acho que falta bastante, são poucos os casos, né? Nicola, saiu uma notícia de que o Galo avalia a contratação do Biel, do Sporting, de que o Bahia também. Na sua opinião, quem é melhor, o Wendel ou o Fred? O Wendel, jogador do Zenit, ou o Fred, eu acho hoje o Wendel, tá? Acho o Wendel muito bom jogador. Sobre o Biel, o Hugo Cruz, que é membro do canal e torcedor do Sporting, ele cobre o Sporting, tem inclusive um canal do Sporting lá de Portugal, ele já havia me dito, sei lá, uma coisa de uns 15 dias atrás, que o Biel não ficaria no Sporting. Investiram uma grana no cara, o cara não performou e estão dispostos a negociar o Biel por empréstimo com clubes brasileiros, tá? O Grêmio havia demonstrado interesse e aquele que fizer a melhor proposta vai acabar levando. O Yori Yagami. Nicola, o que você acha dessa proposta? Eu venderia o Coelho para o Fenerbahçe por 15 milhões de euros líquidos, mais Fred. Aí você acha que o Fenerbahçe aceita essa proposta? E o Carlos Vinícius no Galo? Bom, é assim, ó, se os caras quisessem trocar o Fred pelo Coelho, eu acho que talvez fosse o caso de colocar uma grana, porque o Fred é muito, muito bom jogador. E o Fred tem contrato até 27, né? Fred que foi visto foi visto não, ele fez questão de declarar que teve lá na Arena MRV numa clara demonstração de carinho pelo clube, né? E o Coelho, de fato, teve proposta do Fenerbahçe, mas a proposta de 8 milhões de dólares, segundo o Cuca, não será aceita. Sobre Carlos Vinícius, deixa eu dar uma checada. Ó, chegou a primeira resposta da noite. Tatinha mandando mensagem. Alguma chance de Reinier voltar ao Brasil? Zero. Tem ideia de onde ele vai jogar? Ou vocês ainda estão buscando alternativas? Eu confesso que eu traria ele, cara. Eu confesso que eu traria ele, tá? Faria esse teste, se fosse possível. E também, se fosse empresário dele, eu gostaria de ver o Reinier jogando no Brasil. Eu acho que é melhor ele vir para um grande no Brasil para ter minutos do que ficar rodando por time pequeno sem ter oportunidade. Mas não era sobre isso que eu ia fazer. Estava falando na live, e aí vocês perguntaram sobre Carlos Vinícius. Manda mensagem para o Flávio Ribeiro. Flávio, boa noite. Tudo bem por aí? Galo está na briga pelo... Mandei aqui, tá? Estou aguardando a resposta do Marcelo Paz, do Papelim, estou falando com bastante gente aqui para ver se a gente traz o máximo de novidades possíveis durante a live.
Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Você sabia que o Galo completou 3 meses sem pagar comissões para empresários? Só para explicar do que se refere a comissão, toda vez que um jogador é contratado, você soma o valor total do acordo e 10% desse valor, em geral, é pago como comissão ao empresário. Óbvio que essa grana não é paga à vista, e sim parcelada de acordo com o tempo de contrato do jogador. E 2 empresários entraram em contato comigo nessa quarta-feira para reclamar da demora do Atlético no pagamento dessas comissões. Segundo eles, o Galo não fez o pagamento nos últimos 3 meses. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com o pessoal do Galo para confrontar essa informação. O Atlético não negou nem confirmou, mas disse que atravessa problemas financeiros e vai tentar solucionar primeiro as questões envolvendo atletas para depois colocar em ordem esses problemas relacionados a empresários. Só para completar, importante também lembrar que o Galo tenta, desde o começo do ano, buscar dinheiro externo. Através de debêntures, de investidores, há necessidade de mais ou menos 700 milhões de reais para solucionar os problemas emergenciais ligados à grana no Atlético. É isso aí, então, torcedor atleticano, ficamos por aqui com o giro de notícias do Galão da Massa neste sabadão para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal caso ainda não for inscrito, ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal Corte do Galo, trazendo sempre as notícias de mercado para você do Clube Atlético Mineiro. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.